Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil do canal Gênio do Geek e hoje vamos falar da segunda temporada de um anime que vai contar a história da vida domesticada de Koichi, que se torna turbulenta quando ele é resgatado de uma briga no beco pelo vigilante ou herói ilegal Knuckle Duster. Vendo o potencial do herói em Koichi, Knuckle Duster pede sua ajuda para rastrear a fonte de uma droga perigosa conhecida como Trigger, que aumenta o quirk ou individualidade do usuário às custas de sua racionalidade, né? Às custas da sua consciência. Ele pode perder a consciência com isso. E eu estou falando desse anime que é basicamente o one shot de My Hero Academia chamado My Hero Academia Vigilantes. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha nosso vídeo, porque hoje será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que 3 vilões gigantes, né? Um tofu, um leão de um templo hinduísta e um quadradão gigante, eles estavam indo em direção, eles acabam encurralando os cidadãos em um ponto da cidade, né? E todo mundo estava pedindo por socorro. E o All Might, que estava indo se encontrar com o Scout, né? Porque eles são grandes amigos e tudo mais, decide salvar aquelas pessoas. Ele simplesmente aparece num flash, né? Aparece assim muito rápido, derrota os vilões, derrota os 3 vilões, os 3 inimigos e vai embora assim como ele chegou. Ele, da mesma forma que ele chegou veloz, ele vai embora veloz também. E quando ele chega no restaurante que ele tinha marcado, ele entra naquela forma dele lá, que a gente conhece, magrinha, toda, né? Tem a forma grandona, assim, musculosa, e tem aquela forma magrinha que ele assume depois de ser derrotado, ou derrotar, quase derrotar, por assim dizer, o All for One. Lembram, né, dessa forma aí? Né? E quando ele senta ali, nem olha para o seu amigo, ele coloca alguns papéis, alguns relatórios e tudo mais na mesa. Quando ele olha para o Scout e acaba vendo que ele estava ferido, ele fica surpreso com isso e pergunta o que tinha acontecido. O Scout simplesmente fala que ele tinha sido ferido em serviço, né? Porque lembram que ele foi ferido pelo velocista lá, o vilão velocista. Mas consegue acalmar o All Might, né, com toda essa situação, porque ele acaba ficando nervoso em ver seu amigo ferido, né? E ele tinha trazido meio que um presente para a irmã do Scout, no caso, a Makoto, né? O próprio Scout também tinha trazido um presente para o All Might da região que ele estava, que eu acho que era o saco, alguma coisa assim, né? Mas o Scout ele teria que ocultar esse presente, porque ele conhecia a própria irmã. Ela iria querer saber mais sobre o All Might se ela soubesse que foi o All Might que deu. Então ela iria querer saber mais sobre ele, né? Ter algumas coisas para ela postar em jornal, né? Porque ela é praticamente jornalista e assessora. Pois ela iria querer tirar algumas informações confidenciais, como eu disse, dele. Mas quando ele chega em casa, ela já estava lá. Ela entrega o presente, né? Ela olha, sente o cheiro do presente. Mas antes ele acaba falando, né? Ele fala que o presente foi de um amigo do trabalho, mas ele volta ao assunto referente a Pop. A Makoto já tinha falado, ela não queria falar sobre esse assunto. Por quê? Porque a Pop não fez nada de errado. O próprio Scout sabe disso, que a Pop não fez nada de errado. Ela só se envolveu naquele incidente por causa da infiltrada ali dentro do festival, né? Que no caso acabou. Então, por conta disso, ela tinha entrado nessa situação toda. E que ela não representa um perigo grande. Ele acaba deixando isso pra lá. Mas quando ela começa a observar mais o presente, sente que tem coisa ali. E que isso teria a ver com o All Might. Por isso o Scout acaba pegando dela e falando que ele mesmo iria usar. Mas a Makoto tenta bajular ele para tirar alguma informação dele logo. Mas ele acaba usando o presente que era dela. No dia seguinte ele acaba indo interrogar uma pessoa sobre o Trigger. Quando ele tinha usado o presente, que eram sais cheirosos. Sais aromatizantes para banho. Ele tira o chapéu, né? E sobe aquele cheiro de rosas, sabe? Aquele cheiro de rosas. Todo mundo acaba sentindo esse cheiro e eles ficam conversando sobre isso ali. O próprio Razorhead, que tava ali junto, acaba falando que isso é Kudaran, que é besteira.
Ele acaba indo ver o All Might depois também e pede desculpas por ter usado o presente que era da Makoto, né? E aí quando ele volta para a delegacia, ele acaba sendo zoado também pelos seus colegas por conta do cheiro, mas eles acabam acabando com isso e analisando aquele velocista que tinha ferido eles em serviço. E aí o Tsukaut para pensar, ele tem acaba dando uma ideia para o Tsukaut, né? Sobre um herói que era um velocista também, né? Sobre um herói que tinha velocidade. Então ele decidiu ir perguntar para o próprio Eraser sobre esse herói. Só que o Eraser fala que o antigo velocista ele não tinha renovado sua licença de herói. Então ele deveria estar aposentado. Então eu acho que ele acabou treinando outra pessoa para o próprio Scout falou essa ideia de treinar e aí ele ia adquirir a velocidade do cara. E é isso que acontece, né? Esse vilão que atingiu foi treinado por esse herói, né? Esse vilão que feriu os policiais e tudo mais, ele foi treinado por esse herói e estava dando informações, coletas de algumas coisas pros amigos vilões dele, entendeu? Então, por conta disso, ele estava fazendo tudo isso e, né? E vemos muita coisa acontecendo. O próprio Koichi, ele acaba se envolvendo numa intriga e descobrindo que ele pode agora disparar rajadas do poder dele, né? Ele pode usar os pés para se grudar em algumas coisas e usar as mãos para disparar algumas coisas. E ele decide, isso tinha acontecido quando ele estava salvando pessoas em uma escola, né? Garotas em uma escola. E aí ele mostra pra Pop, quando ele volta pra casa do trabalho dele, essa situação toda. E ele fica completamente animado, porque agora ele teria como lutar. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Gênio do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita para botando inscreva-se, botando o sininho. Arigato e sayonara.